Hi guys, what's up? I'm Pastor David. I have a message from God to you. Eu sou o Pastor David e tenho uma mensagem de Deus para você. E hoje eu gostaria de falar de um assunto que talvez você esteja precisando. Uma nova chance, uma segunda oportunidade. Quantos de nós não gostaríamos de ter uma nova chance? Eu gostaria de trazer uma mensagem bíblica para contextualizar este assunto. A Bíblia traz um período chamado o tempo dos juízes. Então, lá na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo de número 16, nos traz uma história. Juízes está no Antigo Testamento. O livro de Juízes, capítulo de número 16, vai falar a respeito da história de alguém que provavelmente você já escutou falar. Eu estou falando de Sansão. Sansão, aquele mesmo que foi enganado por Dalila. Sansão foi um projeto de Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos, os filisteus. Os filisteus eram os grandes inimigos de Israel no tempo dos juízes. Quando Sansão nasceu, a sua mãe decidiu fazer um propósito com Deus. Isso damos o nome de um voto de Nazireu. A mãe de Sansão decidiu não cortar o cabelo do seu filho enquanto ele existisse. E dali vinha a força extraordinária de Sansão. A Bíblia vai nos contar a história de que sozinho Sansão destruiu 1000 homens, apenas utilizando uma queixada de jumento. Sansão era extremamente e incomparavelmente forte. Não havia ninguém com a força de Sansão. Sansão conheceu uma mulher de nome Dalila, e Dalila foi o instrumento usado pelos filisteus para tentar entender um pouquinho mais sobre Sansão. O que ele fazia para ter tanta força? Como que os filisteus poderiam destruir Israel sem antes passar por Sansão, um grande guerreiro? Dalila descobriu que a força de Sansão, depois de enganá-lo, persuadi-lo, a mulher, quando ela quer, ela coloca o homem no bolso. Essa é uma verdade. E Dalila conseguiu, com o seu jeitinho, receber essa informação do próprio Sansão, que a sua força vinha dos seus cabelos e que ele jamais poderia cortar os cabelos, senão ele perderia a sua força. O que Dalila fez então? Dalila preparou uma emboscada para Sansão, para que os filisteus capturasse Sansão. E uma noite que estava dormindo com Sansão, ela foi e cortou os seus cabelos. E Sansão, naquele momento, perdeu as suas forças e foi facilmente capturado. Ele não conseguiu resistir, ele não conseguiu revidar o ataque dos filisteus e foi preso. Sansão foi humilhado. Sansão, diz a Bíblia, que teve os seus olhos arrancados, e as pessoas, elas zombavam publicamente de Sansão. O grande ícone de Israel, o grande projeto de Deus, agora estava sendo zombado pelo exército dos filisteus. E um dia, diz a Bíblia, que existiam aproximadamente 3.000 pessoas reunidas no templo de Dagon, o deus dos filisteus. E eles estavam ali oferecendo sacrifícios a Dagon. E um dado momento eles decidiram se vangloriar e zombar de Sansão, que era o símbolo da força do povo de Deus. Mandaram trazer Sansão na presença de todos os convidados e ali zombaram, humilharam a Sansão. Foi neste momento que Sansão pediu para que uma pessoa o aproximasse de 2 colunas do templo de Dagon. E neste momento ele fez uma oração a Deus.
uma oração pura e muito sincera. Ele sabia o que tinha feito e estava pagando o preço por ter revelado da onde vinha a sua força. De dias de glória, agora ele estava vivendo dias de humilhações. E tudo o que ele precisava era de uma nova chance. Sabe o que ele fez? Ele pediu a Deus essa nova chance. Sansão orou e disse: Deus, se eu tivesse somente mais uma única oportunidade, se o Senhor me desse mais uma chance, eu não a desperdiçaria. E Deus respondeu a oração de Sansão. Deus renovou as forças de Sansão. Porque nesse momento em que ele estava aprisionado, os seus cabelos foram crescendo novamente. E respondendo à oração que Sansão estava ali fazendo no templo de Dagon, Deus renovou a sua força. Então Sansão, com um braço segurou uma coluna, com o outro braço segurou a outra, e eram ali provavelmente colunas de sustentação do templo, e com muita força ele derrubou aquelas colunas e todo o templo veio abaixo, matando todos os filisteus. Será que você também não precisa de uma nova chance, uma nova oportunidade? Talvez em algum momento você errou na sua vida, cometeu aquilo que não era para ter feito. Você pagou um preço muito alto por isso. Você foi prejudicado pelos seus erros. Deus, ele pode te dar uma nova chance. Quando e como? Quando você se arrepender e pedir de todo o seu coração e com humildade a Deus: dá-me uma nova chance. É como alguém que é dispensado de alguma empresa e no futuro se arrepende. Precisa ter coragem e humildade de voltar ao seu ex-contratante para pedir uma nova chance. E Deus pode te dar essa nova chance que você precisa. Talvez ela seja a última, como foi Sansão, porque Sansão, quando derrubou as colunas, o templo caiu e inclusive ele morreu. Talvez você receba essa chance de Deus e pode ser a última. Não erre mais. Corrija os seus erros do passado e peça a Deus uma segunda chance para você ter a oportunidade novamente de recomeçar. Há uma história que eu gosto muito também, de um jovem que pediu que seu pai antecipasse a sua herança para que ele saísse de casa e fosse viver a sua vida. O pai, muito rico, decidiu atender o desejo do filho, mesmo ele recebendo uma notícia tão triste de que o seu filho preferia a sua morte do que a sua vida, porque para alguém estar pedindo antecipadamente a herança só é distribuída depois da morte. Isso significava que aquele jovem pouco se importava com seu pai, já estava pedindo logo a herança. Mesmo assim, aquele pai deu a volta por cima de toda essa situação e decidiu antecipar a herança para aquele filho. Deu muitos bens, muito dinheiro, enfim. E fez um único pedido para o filho. Ele levou o filho para o celeiro ali da sua fazenda e disse ao filho: filho, se algum dia você perder tudo o que eu te dei, a sua herança que eu antecipei, eu quero que você prometa que você seja homem suficiente de vir até esse celeiro. Tá vendo aquele tronco de árvore? Ali tem uma corda. Você vai pendurar a corda no seu pescoço e vai se jogar. Então, aquele filho estava logo querendo receber a herança e prometeu que iria cumprir esse desejo do pai. O filho foi, os anos se passaram, o filho gastou toda a sua fortuna e ele perdeu, desperdiçou tudo o que havia recebido. Então bateu a lembrança do que aquele seu velho pai havia dito
no passado, porque o seu pai agora já era falecido. E ele dizia: eu nunca obedeci meu pai em nada, eu nunca fiz o que meu pai quis. Agora perdi tudo o que ele me deixou, tudo o que ele me deu. Quer saber? Eu vou atender o único pedido que meu pai me fez, o último pedido que meu pai me fez. Eu vou voltar até aquela velha fazenda, vou até aquele celeiro, vou pegar aquela corda e vou me jogar. O filho voltou ao celeiro, à fazenda. Quando ele entra dentro daquele celeiro, ele vê aquele tronco de árvore, ele vê aquela corda como seu pai havia deixado, e ele decide amarrar aquela corda no seu pescoço para se jogar. Muitas coisas passaram na sua cabeça, a lembrança do seu velho pai. E quando ele amarra a corda no pescoço, quando ele vai se jogar, ele abaixa sua cabeça e em seu coração ele diz: ai, se eu tivesse só mais uma chance. E ele se joga. No momento que ele se joga, aquele galho de árvore era oco, aquela árvore era oca. A corda não resistiu, não suportou o peso daquele moço, e o galho se quebrou, o tronco se quebrou, o menino caiu no chão, ele acaba não morrendo. E quando ele abre os olhos, ele vê muitos diamantes que havia saído de dentro daquele tronco oco, e um papelzinho escrito: eis aí a sua nova chance. O pai havia feito uma reserva, imaginando que o filho poderia ter perdido tudo, e deixou-lhe mais alguns diamantes, uma boa quantidade de diamantes, para que ele pudesse continuar a sua vida. E esse papelzinho dizendo: eis aí a sua nova chance, do seu velho pai. E aquele moço, ele pôde continuar a sua história. Talvez é isso que você precisa nesse dia, uma nova chance. Tenha humildade, peça a Deus. Ah, David, como que eu falo com Deus? Talvez você não tenha um relacionamento com Deus. Ei, comece hoje. Ele está te dando essa chance. Feche os teus olhos, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Pegue um momento do seu dia para falar com Deus. Eu tenho certeza que Ele ainda pode te dar uma nova chance e você reconstruir a sua vida. Eu não posso te dar essa chance. Talvez algum amigo, algum familiar não pode ter essa chance. Mas eu tenho certeza que Deus está disposto a te dar uma nova chance para você recomeçar a sua vida. E quando essa nova oportunidade aparecer na sua vida, não despreze o favor de Deus. O que eu faço daí, David? Se aproxime de Deus. Vá ler a Bíblia um pouquinho. Se você não tem uma Bíblia, manda aí um recado para mim. Eu tenho meu telefone. Eu posso providenciar uma Bíblia para você. Comece a orar mais, falar com Deus. Ele quer ter um relacionamento com você. E Ele pode te dar uma nova chance para a sua vida. Talvez até que tudo tenha dado errado e você precisa de uma nova oportunidade para recomeçar. Deus quer e pode te dar uma nova chance para você reconstruir a sua vida e fazer dela novas escolhas, melhores caminhos e ser um grande vencedor. Deus abençoe. Se aproxime de Deus, Ele fala com você. Você não precisa saber falar, você não precisa saber orar. Você só precisa chamar a Jesus com as suas palavras, do seu jeitinho. Ele te entende, Ele te compreende e Ele se importa com você. Deus te abençoe. Um excelente dia. Nos vemos no próximo vídeo. See you in the next video. Bye, guys.